Trish, mãe de Hardin, estava prestes a se casar com Mike, seu vizinho. Na noite anterior ao casamento, Hardin flagra sua mãe beijando Christian. Ela estava traindo Mike. O choque e a raiva tomam conta de Hardin e Trish é forçada a revelar a verdade. Christian é o verdadeiro pai de Hardin. Mesmo com esse segredo devastador, o casamento acontece. Hardin, profundamente magoado, entra na recepção com um olhar sombrio e vai direto ao bar. Ele começa a beber, tentando afogar suas emoções, quando Christian, seu pai biológico, se aproxima para se desculpar e contar sua versão da história. Christian conta que Trish cresceu em Londres, dividida entre ele e Ken, ambos apaixonados por ela. No final, ela escolheu Ken, mas o casamento desmoronou quando ele se tornou um alcoólatra. Sozinha e desesperada, Trish teve um caso com Christian, resultando no nascimento de Hardin. A revelação abala Hardin profundamente. Ele confronta Christian, lamentando a vida que poderia ter tido se tivesse um pai presente. Enquanto bebe, Hardin recorda-se das agressões que sofreu do pai bêbado, Ken, e de como Christian, sem saber, alimentava seu sonho de ser escritor com livros que Ken destruía por ciúmes. Enquanto Tessa conversa com Kimberly, noiva de Christian, percebe que Hardin desapareceu e sai à sua procura. Ela o encontra no apartamento de Trish, bêbado e furioso. Tessa tenta convencê-la a voltar ao hotel, mas Hardin, tomado pela raiva, decide incendiar o local onde sofreu tanto na infância. Ele quebra a porta, joga álcool no sofá e ateia fogo. O incêndio se espalha rapidamente. Christian chega e, desesperado, tenta salvar Hardin, mandando Tessa fugir. A discussão entre pai e filho é intensa, mas Christian acaba empurrando Hardin para fora da casa em chamas. As sirenes da polícia se aproximam e Hardin, assustado, foge com Tessa, deixando Christian para trás. No dia seguinte, Hardin acorda no carro, confuso. Tessa revela que Christian assumiu a culpa pelo incêndio. Hardin, ainda amargurado, não sente remorso, acreditando que Christian merecia pagar pelo sofrimento que causou. Tessa o repreende e eles voltam para o hotel, enquanto Kimberly, furiosa, lida com as consequências do desastre. No meio do caminho, Tessa parou o carro bruscamente. Hardin saiu, perturbado, e ela o seguiu. Finalmente, ele começou a perceber a gravidade do que havia feito, sentindo-se culpado por arrastar Tessa para todos aqueles problemas. Ele a olhou e disse que ficaria em Londres, longe dela, para lidar com suas questões sozinho. Determinado, ele voltou ao carro, mas Tessa não desistiu. Ela o seguiu, sentou-se em seu colo e, com lágrimas nos olhos, implorou para que não terminassem. Ela prometeu estar do lado dele, não importava o que acontecesse, e o beijou, tentando aliviar a dor que ambos sentiam. Quando chegaram ao hotel, Hardin pediu para Tessa ir para o quarto e tomar um banho, enquanto ele pegava as malas. Tessa sentiu um aperto no peito, percebendo que ele poderia estar planejando algo. Cansada e preocupada, ela decidiu ir até o quarto de Kimberly para desabafar. Ao entrar, foi recebida por Christian e logo se sentou no chão, onde Kimberly ouviu atentamente seus problemas. Tessa, cheia de dúvidas, questionou se deveria continuar com Hardin ou se salvar de mais dor, já que ela estava exausta de sempre tentar entendê-lo. Enquanto isso, Hardin deixou a Tessa no hotel e voltou a se conectar com seus antigos amigos de gangue. Hardin afundou-se em álcool para escapar de seus problemas. Tessa, preocupada, tentou ligar para ele, mas um amigo atendeu, informando onde ele estava. Sem hesitar, ela dirigiu até o local. Ao chegar lá, Tessa se deparou com uma cena caótica, um clube lotado com bebidas por toda parte, homens e mulheres bêbados se divertindo sem limites. Ela entrou mais a fundo no lugar e encontrou Hardin abraçado por outra mulher. A raiva a consumiu e Tessa, furiosa, quebrou um copo e fez uma cena. Ela gritou para Hardin parar de fugir de seus problemas e ameaçou a terminar com ele se ele não saísse dali com ela.
Irritado, Hardin declarou que eles não estavam mais juntos e que ela deveria ir embora, pois aquele não era o lugar dela. Com o coração despedaçado, Tessa saiu correndo. De volta a Washington, Tessa, tomada pela fúria e dor, chegou ao apartamento que dividia com Hardin e começou a arrumar suas coisas. Enquanto ela fazia isso, memórias dos bons momentos que tiveram antes de tudo se tornaram tóxicos e invadiram a sua mente. Ao caminhar pelo apartamento, algo chamou a sua atenção. Ela encontrou seu pai deitado no chão. Ele estava morto. Desesperada, Tessa começou a chorar e seu melhor amigo, Landon, tentou consolá-la. Hardin, por sua vez, ignorou a ligação de Landon, passando o dia inteiro afundada em álcool com amigos. Uma mulher ao seu lado atendeu ao telefone e Landon, furioso, xingou Hardin por estar longe justamente quando Tessa mais precisava dele. Quando Hardin finalmente retornou à ligação, ele descobriu a devastadora notícia: o pai de Tessa havia morrido. O choque o trouxe de volta à realidade e ele queria desesperadamente falar com Tessa, mas ela não atendeu às suas chamadas. Tessa estava mergulhada em luto, recusava-se a comer, afogada em dor por perder o pai e pela decepção com Hardin. Ela lembrava-se de quando ele prometeu parar de beber, mas agora ele estava novamente se autodestruindo. Determinado, Hardin voou para Washington para ver Tessa. Ele correu até o quarto dela, mas Tessa não queria vê-lo. Quando olhou, foi com desprezo. Hardin se sentou na varanda, perdido, sem saber como alcançar Tessa. Carol, a mãe de Tessa, o encontrou e, preocupada, repreendeu Hardin por quebrar o coração de sua filha. Hardin, em vez de se desculpar, respondeu de forma grosseira, alegando que amava Tessa e negando que a tivesse machucado. Carol não se convenceu. Ela temia que sua filha seguisse os mesmos passos de Richard, seu marido alcoólatra, que as abandonou. Carol aconselhou: se ele realmente amava Tessa, deveria cuidar dela de verdade. Hardin foi até o quarto de Tessa e, sem conseguir falar com ela, ele contou sobre a última vez que viu o pai dela, compartilhando o choque que sentiu ao saber da morte dele. Finalmente, Tessa falou e Hardin pediu desculpas, mas ela foi clara. O relacionamento deles não tinha mais como funcionar. Ela disse que ele desistia facilmente, deixando para ela o peso de manter a relação. No dia do enterro, Tessa se sentou distante de Hardin. Ela se levantou para fazer o discurso, e as lágrimas escorriam enquanto ela falava sobre como seu pai tentou mudar por ela. Hardin, ao vê-la sofrer, ficou profundamente comovido. Sem que Tessa soubesse, ele pagou por todas as despesas do enterro, pedindo a Landon que nunca revelasse isso a ela. De volta à casa, Tessa foi para o jardim para evitar Hardin, mas ele já estava lá. Com uma postura humilde, ele se aproximou para se desculpar, dizendo que lamentava por ter demorado tanto para perceber o quanto ela era importante em sua vida. Tessa, sem responder, pediu licença para entrar em casa. Depois que Landon foi embora, Hardin convidou Tessa para sair, já que não tinha planos para o resto do dia. Mas Tessa, firme, deixou claro que não o queria mais. Magoados, Hardin saiu, sentindo-se derrotado. Mais tarde naquela noite, Kimberly visitou Tessa, oferecendo suas condolências. Tessa, grata, revelou seus planos de recomeçar a vida ao lado de Landon em Nova York. Kimberly apoiou a decisão e aconselhou a Tessa sobre como lidar com Hardin. De coração partido, Hardin foi visitar Ken Scott, seu pai adotivo, que antes era um alcoólatra. Agora, Ken era um homem bem-sucedido e havia mudado sua vida. Ken aconselhou Hardin sobre Tessa e pediu desculpas por sua ausência como pai, admitindo que estava errado por não aceitar Hardin como filho de Christian. Comovido, Hardin abraçou o pai, sentindo uma renovada conexão. No dia seguinte, Tessa descobriu que tinha poucas chances de engravidar. Enquanto isso, Hardin passou o dia em um parque, perdido em pensamentos. Ao saber que Tessa estava mal,
correu para o apartamento dela e a encontrou bêbada, à beira da piscina em uma noite fria. Ele a carregou até a cama e, ao perguntar se ela queria ter um filho com ele, Tessa confessou que o amava. Essa declaração tocou o coração de Hardin, que estava confuso, mas feliz em ouvir isso. Na manhã seguinte, Tessa acordou com Hardin preparando uma refeição. Envergonhada, mencionou o que havia dito na noite anterior. Hardin riu e tentou desviar a conversa para o que a estava incomodando. Ao suspeitar uma possível gravidez, ele expressou o desejo de manter o bebê, mas Tessa o interrompeu, dizendo que não podia engravidar e, se conseguisse, provavelmente ela sofreria um aborto espontâneo. Enquanto Tessa saía, Hardin a seguiu e olhou nos olhos dela, assegurando que a amava, com ou sem filhos. Tessa, tentando brincar, perguntou se a mulher com quem ele dormiu parecia com ela. Hardin negou, dizendo que a mulher tentou beijá-lo, mas ele se afastou e vomitou no cabelo dela. Ambos riram disso, aliviando a tensão. Com Landon prestes a ir para Nova York, seus amigos organizaram um churrasco de despedida. Mais tarde, Tessa tentou esclarecer as coisas com Hardin, dizendo que eles deveriam terminar de vez. Ela percebeu que eles estavam se reaproximando, mas ela não queria isso no momento. Hardin discordou, acreditando que poderiam resolver os problemas. Tessa, porém, revelou que decidiu ir para Nova York com Landon. Hardin, paralisado, sentiu-se traído por Landon. Furioso, Hardin entrou na casa e quase deu um soco em Landon. Tessa disse a Hardin que, se ele realmente a amasse, deveria prometer não segui-la para Nova York. Ela precisava de espaço para crescer antes de considerar reatar. Furioso e devastado, Hardin saiu. Tessa chegou a Nova York e foi para a casa de Landon. Meses se passaram. Hardin finalmente se formou em literatura inglesa e planejava se tornar escritor. Ele estava melhorando sem Tessa. Um dia, enquanto trabalhava em um restaurante, Tessa foi abordada por Nora, que disse que Landon estava com Hardin e queria falar com ela. Tessa encontrou Hardin do lado de fora após o seu turno e ele a esperava para garantir que chegasse em casa em segurança. Ela brincou, perguntando se ele faria isso todas as noites. De repente, um mendigo se aproximou e Hardin, exagerado, quis afastá-lo. Tessa o interrompeu, oferecendo comida ao homem. Ela sempre fazia isso após o trabalho, tratando-o como se fosse o seu pai, o que a fazia se sentir bem. No apartamento, Hardin começou a tremer durante o sono, atormentado por um pesadelo. Tessa foi até o quarto dele para confortá-lo e decidiu dormir ao lado dele para ajudá-lo a se sentir melhor. Com o passar dos dias, Hardin sempre estava com Tessa. Ele até começou a tratar o mendigo com mais gentileza, oferecendo-lhe um cachecol. Ele havia diminuído o consumo de álcool e não a pressionava mais para reatar o relacionamento. Até rolou um clima entre eles, mas ele disse que estava disposto a esperar até que Tessa estivesse pronta para se comprometer novamente. E isso fez com que ela começasse a se apaixonar por ele outra vez. Tessa não conseguia parar de observá-lo enquanto ele dormia. Certa noite, Tessa voltou para casa exausta. Hardin gentilmente massageou seus músculos para ajudá-la a relaxar. Sentindo saudades um do outro, eles acabaram dormindo juntos. No dia seguinte, Hardin deu um beijo em Tessa antes de sair para uma entrevista e ela sorriu, apreciando o gesto. Enquanto se preparava para o trabalho, Tessa organizou a sala e encontrou um livro na bolsa de Hardin. Curiosa, ela o abriu e começou a ler. O livro narrava a vida dela e o relacionamento com Hardin, incluindo seu luto após perder o pai. Quando Hardin voltou, Tessa o confrontou, perguntando desde quando ele escrevia sobre eles. Hardin revelou que começou após o primeiro beijo deles. Tessa ficou surpresa e irritada, não querendo que o mundo soubesse sobre a sua vida. Hardin pediu desculpas, explicando que achava que era uma boa ideia. Ele não tinha a intenção de magoá-la, mas Tessa continuou discutindo, dizendo que ninguém queria ler sobre a vida dela. Hardin explicou que pensava o mesmo, até surgir a oportunidade de publicação. Ele afirma que o livro não focava apenas em Tessa, mas na história deles, uma história de tolerância e amor incondicional.
Ele acreditava que seu passado, incluindo seus vícios, mostrava que as pessoas podem mudar e encontrar algo melhor na vida. Tessa ouviu em silêncio e decidiu terminar o que quer que fosse que eles estavam vivendo. Ela saiu batendo a porta, enquanto Hardin, com os olhos marejados, pensava que, depois de mudar a si mesmo, conseguiria reatar com Tessa, mas ele estava errado. Sem Tessa, Hardin seguiu a sua vida, mesmo de coração partido, e não recorreu ao álcool. Ele continuou sua carreira de escritor, inspirando pessoas ao compartilhar sua vida, sem medo de julgamentos. Enquanto isso, Tessa comemorou o ano novo em uma boate com Nora e Landon. Ela se sentiu ciumenta ao ver o casal se beijando, sem ter ninguém para compartilhar a celebração. Enquanto navegava online, ela viu Hardin, que estava amadurecido e realizado seus sonhos. Ele estava em bons termos com sua mãe, Trish, que se sentiu incrivelmente orgulhosa ao folhear uma cópia do livro do filho. Trish se desculpou por não ter contado a ele sobre o pai e lamentou seus erros ao se apaixonar. Mesmo assim, ela diz que a cada decisão que tomou foi por amor a ele. Comovido, Hardin agradeceu à mãe. Em Nova York, Tessa estava passeando pela cidade quando viu um pôster sobre Hardin, convidando todos para a sessão de autógrafos do livro After. No apartamento de Tessa, Robert, um garçom do restaurante onde ela trabalhava, veio visitá-la. Ele pediu comida para os dois e Tessa parecia confortável e animada com a sua presença. Robert, atraído por ela, a convidou para sair naquela noite e Tessa aceitou, pedindo para fazer algo antes. Naquela noite, havia a sessão de autógrafos do livro After. Tessa vestiu um moletom com boné e capuz para se disfarçar e entrou na sala onde Hardin estava lendo trechos do livro para o público. Ela se sentiu desconfortável enquanto ele transmitia uma mensagem inspiradora. Ela saiu da sala e Hardin a viu, mas decidiu deixá-la ir embora. Às vezes, os caminhos que escolhemos nos levam a lugares inesperados, e as pessoas que amamos podem seguir rumos diferentes. Tessa e Hardin enfrentaram desafios, cresceram e se transformaram, cada um à sua maneira. A vida deles, marcada por altos e baixos, provou que, mesmo quando os caminhos se separam, o amor e o aprendizado continuam a moldar quem somos. Obrigado por acompanhar a história de Tessa e Hardin. E lembrem-se, cada dia é uma nova oportunidade para reescrever sua própria história. Até o próximo vídeo.